Segundo o livro dos Reis, capítulo 16. Nos fala o capítulo do reinado de Acás, de Judá. Diz assim o texto, irmãos. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos. Subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então, o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, ao lado norte. Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. O rei Acás cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia e o mar, tirou-o de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso do sábado, que edificaram na casa, e na entrada real pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Quanto aos mais atos de Acás e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar? Deus santo e bendito, Pai amado, nós estamos reunidos como igreja de Cristo Jesus, teu Filho, e estamos no dia do Senhor, reunidos diante do Senhor e diante da palavra do Senhor que fora lida, para, ó Deus, sermos abençoados por este meio de graça, um dos principais, ó Deus, a tua palavra. Como nós vimos na pergunta, ó Deus, do breve catecismo, ó Pai, diante do Senhor nós a fizemos,
Ó Deus, o Senhor em Cristo nos abençoa no uso diligente da palavra do Senhor, ó Deus. E agora que a lemos e vamos ouvi-la pregada, que o Senhor nos edifique, ó Deus. Livre a nossa alma do pecado. Santifica-nos, ó Deus. Conforta-nos, fortalece-nos, ampara-nos, por meio de Cristo que nos é revelado em sua palavra. Assim nós oramos, confiantes, Pai, no poder do Espírito Santo, na iluminação que provém dele, que em nós habita. Assim nós oramos, confiantes no Senhor, em sua graça, ó Pai, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Rei e Salvador, o Senhor Jesus, o pastor das ovelhas, que nós oramos, em o nome dele, com perdão dos pecados, nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, o que nós temos aqui no capítulo 16, Denise e Dândaro, é incomum nos livros de 1º e 2º Reis. É incomum que nós temos aqui. Em que sentido é incomum, dona Lúcia? É incomum no sentido em que é dado a um rei de Judá um capítulo inteiro. Nisso, nós vemos algo incomum no 1º e no 2º livro dos reis. Geralmente o livro dos reis dá atenção aos reis de Israel, e não passam muito tempo nos reis de Judá. Mas aqui nesse capítulo 16, nós temos, Bruno, um capítulo dedicado apenas a um dos reis de Judá, este rei chamado Acás, filho de Jotão. Meus irmãos, embora haja essa mudança de Israel, como nós vimos no sermão passado, no capítulo 15, que Israel vai de mal em mal, precipitando-se no abismo da condenação do juízo de Deus, nós vimos vários reis passando rápido e fazendo o que não era agradável ao Senhor. As coisas não agora andam muito diferentes no reino do sul, em Judá, porque você viu que Acás, como diz o autor, não fazia o que era reto perante o Senhor. Nós vemos aqui um período de trevas, senão o período de mais intensas trevas no reino do sul, sob o governo de Acás, este homem ímpio. É importante lembrar que o Espírito de Deus, inspirando o autor de 1º e 2º Reis, nos mostrando os dois reinos e como Deus se relacionava com eles. É interessante notar que a lição que o reino do norte nos trata é que Deus é fiel às ameaças que faz. O reino do norte daqui a pouco vai cair, nós veremos isso, porque vivia em pecado e não se arrependera. Então Deus vai julgar o reino do norte. Então Deus é fiel às suas ameaças. O reino do sul nos ensina outra coisa sobre a fidelidade de Deus. Qual é? Que Deus é fiel às suas, ou melhor, à sua aliança ou às suas promessas. Porque o reino do sul é pecador como o reino do norte, e tem tanta capacidade, como nós veremos aqui, de ser tão corrupto como o reino do norte. Só que ao reino do sul foi dada uma promessa, que a casa de Davi permaneceria. Então, ok? Deu para entender, irmãos? Se no reino do norte nos mostra a fidelidade de Deus com relação às ameaças, no reino do sul nós vemos a fidelidade de Deus com relação às suas promessas, a sua aliança. Apesar de Judá se desviar, Deus mantém Judá firme, não por ele, mas porque Deus prometeu que a casa de Davi não passaria. Então, veja, nós aprendemos aqui que Deus é fiel às ameaças, olhando para o reino do norte. Quando a gente olha para o reino do sul, nós vemos que Deus, Tiago, é fiel às suas promessas. Apesar de nós mesmos, Deus manterá a sua promessa. É isso que a gente aprende quando olha para um reino e para o outro. Agora vamos olhar aqui para o reino do sul, como diz o capítulo aqui 16. Primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é que as trevas estão crescendo no reino de Yahvé, no reino do sul. As trevas estão crescentes no reino de Yahvé, no reino do sul. Olha aí, versículo 1. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Irmãos, como nós dissemos anteriormente, esse é um dos períodos mais sombrios da história do reino de Judá. O período em que Acás governou sobre o reino do sul. Irmãos, este Acás, ele é caracterizado por sua idolatria, como nós vimos na leitura do texto, pela incredulidade dele diante das promessas de Deus. Quando ele estava em aperto, nós vimos, ele não foi a Deus
confiando no que Deus prometeu, mas foi ao rei da Assíria, Tiglat-Pileser, buscando ajuda. Ele também, Acaz, mostrou a sua corrupção total, e não só a sua corrupção total, essa corrupção no seu coração, de fato, alastrou-se até alcançar o próprio culto. Vocês viram no texto que ele vai mexer no altar, vai trocar o altar, vai colocar um altar à semelhança do altar de Damasco, capital da Síria. Então veja, este Acaz é de fato a pessoa em que nós veremos a corrupção crescente, as trevas crescentes no reino do sul. Não houve um rei tão mau sentado no trono da casa de Davi como Acaz. Versículo 2: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E agora o autor é bem direto sobre Acaz. Olha o que ele diz: não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi. Lembra que Davi é sempre o padrão, certo? De fidelidade. Não que Davi fosse perfeito, nós já vimos Davi, ele não era perfeito, certo? Mas a ideia é de sinceridade, de alguém que busca ser, que deseja ser, que confia em Deus, que se arrepende dos seus pecados, que é pela graça endireitado. Davi é esse padrão. Por isso diz, ele não foi como Davi, seu pai. Diz o texto. Veja, meus irmãos, Acaz veja como as coisas vão mal em Judá também. Acaz é o único rei de Israel, de Judá, do reino do sul, que recebe tal avaliação. Nenhum rei que sentou no trono de Judá recebeu essa avaliação. Não fez o que era reto perante o Senhor. Judá, de fato, é corrompida, particularmente no reino de Acaz. E por que ele não fez? Qual que era a prova que ele não fez o que era reto? Versículo 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e ainda mais, ou seja, nada ruim que não possa piorar, certo? E ainda mais, ficará pior. Até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios. Gentios aqui é uma referência ao povo cananeu, o povo que ocupava aquela terra antes de Israel com Josué entrar, ok? Até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Deus entregou os cananeus nas mãos de Israel, mas eles mantiveram os cananeus e a sua adoração copiaram, agora no reino do sul com Acaz. O deus Moloque era um dos deuses dos cananeus, e ele recebia crianças vivas como sacrifício. Alguns historiadores têm crido que a imagem levantada de Moloque era uma imagem de metal, uma estátua de metal, que tinha os braços estendidos, né, com cabeça de touro e corpo de homem com os braços estendidos. E no ventre daquela estátua, daquela imagem, queimavam a fornalha, que aqueciam os braços, e a criança viva era colocada ali. Diz o texto que Acaz, o rei de Israel, um dos filhos de Davi, pegou seu próprio filho e o queimou vivo, oferecendo a Moloque. Como se não bastasse isso, veja a corrupção, as trevas crescentes no reino de Javé, no reino do sul. Como se não bastasse isso, veja aí, ele mesmo, Acaz, se envolveu com a adoração idólatra fora do templo. Olha aí, versículo 4, vamos ler juntos? Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. A ideia aqui, meus irmãos, é que os reis, Ubirajara, Carla, Presbítero Otto, Gustavo querido, Heloísa, Diácono Paulo, os reis de Judá, nós vimos, quando os livros dos reis se referem a eles, diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, porém não tirou os altos. Lembra? Nós vimos essa mesma fórmula repetida, Gabriela, não tirou os altos, Israel. Então essa é a ideia. Aqui, Acaz, ele não só não tira os altos, ou seja, não acaba com a adoração pagã no reino do sul de Judá, como ele participa. Veja como as trevas crescem. Porque os outros reis de Judá, eles não mexeram com aquilo, mas eles também não iam lá. Não quer dizer que eles não estavam certos, eles deviam destruir aquilo. Mas menos mal. Eram menos culpados nesse sentido. Embora culpados por não destruírem os altares. Mas não se envolviu. Acaz não, Acaz vai além. Ele mesmo adora. Ele vai a estes altos. E é bem possível, meus irmãos, que nesses altos,
debaixo de todas as árvores frondosas, haviam práticas imorais, libertinas, como orgias, por exemplo. O povo cananeu era um povo que cultuava os seus deuses, e nas festas que faziam seus deuses, havia imoralidade sexual, havia orgias, porque eles criam que através dessa prática eles agradavam os deuses da fertilidade. Então, quando fala debaixo de uma árvore frondosa, porque a árvore frondosa é uma imagem de fertilidade. Debaixo de árvore frondosa adoravam. Então é possível que o rei Acás tenha se envolvido com práticas sexuais pagãs. Então veja, o que a gente está vendo aqui? Que as trevas estão crescendo no reino do sul, por meio de Acás. Qual que é a aplicação aqui para nós, nesse primeiro ponto? Ao vermos as trevas crescerem no reino do sul. O versículo 3 é importante. O final dele. Acás fez segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. É interessante, Júlia e querido Pierre, é interessante que Deus não se esquece no texto das abominações dos gentios. Rose, olha, fez Acás segundo as abominações dos gentios. Isso significa que o autor inspirado aqui está dizendo o seguinte: se Judá compartilha dos caminhos abomináveis das nações pagãs, se Judá faz como elas, Judá compartilhará também do seu destino. Judá também vai cair. Depois de Israel, Israel vai cair no nosso livro, logo em seguida, e Judá vai cair pelo cativeiro babilônico, no final do livro de 2 Reis. Mas Judá também vai cair, por quê? Porque Judá andou no caminho das nações pagãs. Então receberia o mesmo tratamento de Deus. Se nós compartilhamos de uma vida ímpia como os ímpios, não se pode esperar o mesmo fim. Essa é a ideia aqui. Mas há outra coisa importante. Assim como Judá está ameaçado por juízo, isso é claro, Deus sempre ameaça o seu povo, no sentido de que se o povo não se arrepender, virá o juízo. Assim também as nações ao redor estão, tanto que há uma menção às nações gentias. Qual que é o ponto? Irmãos, o fato de Deus ter uma aliança com o seu povo não faz com que apenas o seu povo esteja sob ameaça. Os gentios também estão. Veja, a pessoa que não é da igreja, ela não deve pensar, e isso deve ser uma maneira também de nós, pela graça, evangelizarmos essa pessoa. Ela não deve pensar que ela está segura por não pertencer a uma igreja. Como nós não devemos pensar que estamos seguros só porque pertencemos à igreja. Mas a pessoa de fora, ela não deve pensar que ela está segura porque ela não se meteu com isso, então ela não tem nada a ver. Deus julgará as nações gentias. O profeta Amós foi a boca de Deus para anunciar às nações estrangeiras que Deus haveria de julgá-las também. Se você pegar o livro do profeta Amós, do capítulo 1 até o capítulo 1 e 2, você verá as ameaças de Deus às nações que não eram Israel nem Judá. Mas Deus estava falando que ia cobrar o pecado delas. Deu para entender? A pessoa que está fora da igreja não está de fato longe do juízo de Deus. Pelo contrário. É porque alguém pode não se envolver com a igreja porque acha que, não, se eu vou me envolver e eu não viver corretamente, Deus vai me julgar. Como se Deus só julgasse quem está dentro da igreja. Os de fora também serão julgados. Ainda que eles achem que, não, se eu não me envolver, eu vou estar em paz. O fato do assassinato de crianças, lembra Acás, oferecendo o seu filho a Moloque? O fato do assassinato de crianças por meio de abortos, quer sejam clandestinos, quer sejam legalizados, acontecer fora da igreja, não significa que Deus não punirá. Deus punirá todo o pecado, todo o assassinato. Quer ele aconteça dentro da igreja, por alguém que se diz cristão, quer fora. Como Deus puniria Judá, como fez com as nações gentias. O fato de sexo casual ser praticado, ou ser punido se praticado dentro da igreja,
não é um limite para dizer que Deus não castigará fora da igreja. Veja como, se Deus não nos guardar pela graça em Cristo, nós somos tolos. Nós achamos que Deus vai nos castigar se nós fizermos algo de errado aqui. Então é melhor sair daqui, é melhor deixar a igreja. Deus castigará lá também. A única segurança é Cristo. A única segurança é Cristo. Dentro e fora. Deus punirá o pecado aonde encontrar. Ezequiel, Deus disse por meio do profeta Ezequiel o seguinte: eis que todas as almas são minhas. A alma que pecar, dentro ou fora, morrerá. Ezequiel 18, 4. Por isso, a única segurança que temos, e qualquer outra pessoa tem, é estar em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá eternamente. A única segurança é Cristo. Quando as trevas crescem, dentro e fora, dentro da igreja e fora, que as trevas podem crescer dentro da igreja, como cresceram em Judá. Quando as trevas crescem dentro e fora, a única segurança é estar em Cristo. Cristo é que nos livra da ira e da maldição de Deus, do juízo de Deus. Segundo ponto. Primeiro, nós vimos que as trevas cresceram em Judá, e Deus julgaria os de dentro e os de fora, e a única segurança é Cristo. A segunda verdade desse texto é que nos mostra que o vergonhoso comportamento do servo de Yahvé, Acás. O vergonhoso comportamento daquele que deveria servir a Deus, só que se comporta vergonhosamente. Veja como isso se dá. Olha aí, versículo 5. E então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. O que acontece aqui? Irmãos, a Assíria de Tiglat-Pileser, que já foi citado no texto, e vem sendo citado, né, no capítulo 15, nós também vimos Tiglat-Pileser, ele é o rei da Assíria. O império da Síria começa a se tornar poderoso naquele momento da história. O que faz o reino do norte, o reino de Israel? Ele se une, ele faz uma coalizão com o reino da Síria, não da Assíria, mas da Síria, para resistirem juntos à Assíria. Fazem uma colisão. Eles então vão até Acás e dizem a Acás: junte-se a nós, para que nós possamos juntos, esse trio de nações, resistirem ao poder da Assíria. Só que Acás, e isso é dito pelo profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, porque Isaías é contemporâneo desse rei. O profeta Isaías está vivendo esse período aqui. E como nós veremos, ele tem uma mensagem para Acás, para esse rei de Judá. No livro do profeta Isaías nos é dito o que planejavam os reinos da Síria e de Israel quando pedem que Judá se una a eles. Eles queriam, com essa união, tirar o rei de Judá, tirar Acás do trono e colocar um vassalo deles ali para tomarem o reino do sul. E Acás sabe disso. Tanto que ele fala no livro do profeta Isaías: o rei da Síria, o rei da Síria e o rei de Israel juntos, eles falam que querem que eu me una a eles, mas o que eles querem é me tirar do trono. E essa era a verdade. Eles queriam isso mesmo. Então, Acás não se une a eles. Ele não se une a eles. Essa coalizão de sírio, efraimita, de Síria e Efraim, Israel, não vai prevalecer, porque Tiglat-Pileser será comprado e pago por Acás para vir ajudar. E aí quando a Assíria se meter na guerra, ali na confusão, ela vai destruir Damasco. E aí vai perder força a coalizão, e Judá estaria temporariamente seguro. Esse é o contexto político ali e militar que acontece aqui. Mas veja só, as más notícias continuam. Não só que a Síria e Israel estão contra Judá, mas olha o versículo 6, vamos ler juntos. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, resistiu.
Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate. Elate era uma cidade da Judéia, do reino do sul de Acás. Restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então a coisa piora. Então veja, há um cerco, há uma tomada contra, uma investida contra o sul, através do reino da Síria e de Israel, que se juntam para ir contra Acás. Para piorar, o rei da Síria, que era Rezim, ele toma uma cidade importante que Judá havia, de fato, permanecido com ela sob o seu domínio por tempos, que é Elate. Elate era uma cidade estratégica comercial, era um porto, funcionava como um porto comercial, que recebia embarcações mercantes, de todas as regiões. E aí então Rezim toma a Elate e prejudica financeiramente Acás. Então o problema cresce. E nós vamos ver qual é o comportamento vergonhoso de Acás no meio disso, porque as coisas estão piorando. Israel e Síria contra ele. Síria toma Elate, prejudica ele financeiramente. E agora o que ele faz? Olha aí o versículo 7. Ao invés dele ir ao Senhor, olha o que ele faz. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo, olha o que ele diz: eu sou teu servo e teu filho. Irmãos, os reis de Judá, os descendentes de Davi, eram conhecidos como filhos de Deus. Tanto que quando Deus dá a promessa a Davi de que a casa dele não seria destruído, permaneceria, Deus diz assim: eu serei pai de ti e de teus filhos, e vocês me serão por filhos. Ao invés de Acás ir a Deus nessa hora de angústia e clamar a Deus, ele clama a Tiglat-Pileser, dizendo as palavras dignas de serem ouvidas por Deus: eu sou teu servo, teu filho. Veja só a oração, digamos assim, que Acás faz a Tiglat-Pileser, se ela não caberia a Deus. Olha aí. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantam contra mim. Você já viu isso no livro dos Salmos, orações feitas a Deus. Imagina essa oração a Deus: Senhor, eu sou teu servo e teu filho. Sobe, levanta-te e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantaram contra mim. Caberia, não caberia? Perfeitamente, não? Só que essa oração não é feita a Deus, é feita a um homem, a Tiglat-Pileser. Irmãos, Acás não faz o que um filho da aliança, um crente em Deus verdadeiramente faria. Ele não busca Deus. Antes, como um político astuto, ele age vergonhosamente. E por meio de dinheiro, ele paga a sua salvação. Ele confia que o dinheiro comprará a sua salvação. Olha o versículo de número 8. Tomou a casa, a prata e o ouro que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. É propina. Porque o rei da Síria também é uma ameaça a Judá. Judá também tem que temer o rei da Síria. Ele está com problemas de ambos os lados. E não é assim? Deus falou: quando vocês viverem em pecado, eu vou vos cercar de todos os lados. Então, como Acás vive em pecado, então Deus manda juízo, ele não sabe o que fazer, ele não busca Deus. De maneira rebelde e vergonhosa, ele vai a Tiglat-Pileser e compra o apoio daquele inimigo, porque é um inimigo, tanto que posteriormente, não muito depois, Tiglat-Pileser vai cercar, a Síria vai cercar Judá, vai cercar Jerusalém para destruí-la. Mas agora, como o dinheiro é oferecido, ele aceita. Então veja essa aliança perigosa, o comportamento vergonhoso do servo de Yahvé. Ao invés de buscar a Deus e confiar nele, ele confia no homem. O homem que é o inimigo dele, que depois vai voltar para destruir a ele, mas ele acha que pode ser a sua salvação. E aí veja o que acontece, como o dinheiro está na jogada, olha o versículo 9. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Uma terrível atitude de incredulidade, vergonhosa vassalagem, porém, se demonstrou, por ora, uma ação política eficiente. Por ora. Porque parece que funcionou, certo? Ele comprou a Tiglat-Pileser, deu dinheiro dos tesouros,
da casa do Senhor e da casa do rei. E Tiglat-Pileser aceitou, foi lá em Damasco, capital da Síria, destruiu tudo, matou o rei, o reizinho, pronto. Então deu certo, aparentemente, a princípio. O que a gente aprende aqui com essa atitude vergonhosa de Acaz, que devia ser o servo de Yahvé, mas está servindo a homens? Acaz segue o caminho da engenhosidade humana. É como se Acaz dissesse o que infelizmente às vezes nós podemos dizer, se não dizemos: meus problemas são complicados demais para deixar nas mãos de Yahvé. Não tinham muitos problemas, Acaz? Lembra? A coalizão sírio-efraimita, a tomada de Elate, pressão de tudo quanto é lado. Deus não vai dar conta disso. Veja, é claro que a gente não fala isso com a boca, a gente não pronuncia isso, mas nossas atitudes mostram que nós não confiamos em Deus. Acaz diz: são muitos problemas para que Deus resolva. Mas continua Acaz, por assim dizer: vejo uma maneira melhor e mais clara e óbvia de resolver meus problemas. Deus parece uma solução muito longe. Não é verdade, às vezes? Deus parece uma solução muito longe e nada imediata. Não é assim que às vezes nós olhamos para Deus? Deus está muito longe e a ajuda que Ele dará pode não ser imediata, e eu preciso agora. Acaz desejava uma ajuda mais concreta do que a ajuda dos céus. Irmãos, no cerne da questão, a escolha é entre o pragmatismo e a promessa. Faço o que dará certo ou faço o que é certo? A escolha fundamental é essa. Diante de um problema, a escolha é: faço o que acho dará certo agora ou faço o que é certo? Deus havia prometido a Acaz, por meio do profeta Isaías, que Deus viria em socorro de Judá. O texto está lá em Isaías 7, eu vou ler para vocês. O texto diz lá em Isaías, capítulo 7, que Deus enviou Isaías a ter com Acaz, nessa hora aqui, nessa hora que é narrada aqui, nessa tensão toda, política e militar. Aí Isaías diz assim, Deus diz a Acaz por meio de Isaías: acautela-te e aquieta-te. Fica quieto, acalma. Está com muitos problemas? Aquieta-te. Não temas. Nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes. A ideia é bonita, né? Deus falando de... Os dois tocos são o rei da Síria, Rezim, e o rei de Israel. Esses são os dois tições. Eles pensam que são muito, mas Deus diz assim: eles são dois gravetos que foram colocados no fogo. Não se aquiete por esses dois gravetos. Eles podem parecer poderosos para você, mas para mim são gravetos. Não tenha medo, aquieta-te. Esses problemas que você passa, aquieta-te. Para você são muitos, mas para mim são nada. Porquanto, diz o Senhor, a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele um filho de Tabeal. Lembra? Um vassalo da Síria efraimita. Assim diz o Senhor Deus. Isaías disse a Acaz: isso não subsistirá. O que eles estão planejando não acontecerá, disse o Senhor. Nada disso acontecerá. Eles não vão te vencer. Confia em Deus. Acaz tinha ouvido isso do Senhor, mas Acaz, entre o pragmatismo e confiar na promessa que era o correto, preferiu o pragmatismo. Você se lembra do texto de Isaías? Até é terrível a forma que Acaz responde a Isaías. Isaías diz assim: o Senhor te manda pedir um sinal para mostrar que isso é verdade, que esses reinos não vão prevalecer contra Judá. Aí o Acaz diz assim: não quero tentar a Deus, não. A ideia de que ele usa uma suposta piedade. Não, é porque ele já tinha decidido o que fazer. Não é que ele é piedoso. Ele já tinha decidido. E é assim conosco, né? Pode ser conosco. Quando nós decidimos o que fazer, a gente não quer ouvir ninguém que vai dizer o contrário. Não, Deus está me mostrando. Mas isso é pecado. Não, mas Deus está te mostrando como?
Isso é pecado. Não, eu não vou tentar o seu Deus. Isso é falsa piedade. Acas era assim. Portanto, irmãos, devo optar pelo que posso realizar ou devo esperar pelo que Deus prometeu? O que fazer? Faço o que posso realizar no meio do problema? E muitas vezes o que vou fazer é contrário ao que Deus deseja, mas eu espero no livramento de Deus, como Ele prometeu. Embarco em uma solução imediata ou aguardo por meio da fé e me submeto a Deus e àquilo que Ele exige? O que eu faço? Eu embarco numa solução imediata, ainda que não correta à luz da Bíblia, mas é a que está ali? Ou eu aguardo, aquieto o meu coração e me submeto à vontade de Deus, esperando que Ele virá ao meu socorro? O que eu faço? Um casamento em crise. Será que permaneço com o auxílio de Deus, casado com a minha esposa ou com meu marido, e procuro pela graça dele manter comunhão com a minha esposa e meu marido, ou me lanço em uma relação extraconjugal? O que eu faço? Eu quero ser feliz. O que eu faço? A vida está passando. O que eu faço? Uma chance de prosperar no trabalho ilicitamente, ganhar muito dinheiro de maneira ilícita, ou permanecer trabalhando fielmente e ganhando pouco a princípio. O que eu faço? O que eu faço? Minha solteirice se estende, na igreja não aparece ninguém. O que eu faço? Entro em comunhão com quem não crê no Senhor ou espero? O que eu faço? Me vingo de quem me fez mal ou aguardo a mão do Senhor a me defender? O que eu faço? Pragmatismo ou confiança em Deus? Esse era o teste sobre Acas. E há inúmeras situações, irmãos, onde somos testados da mesma forma. Porém, ao invés de confiar na força do nosso braço, na sabedoria humana em nossos caminhos, devemos, pela graça de Cristo, enquanto esperamos o Senhor, dizer à nossa alma: por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que assim seja, irmãos. Amém.